Você já percebeu como em muitos casais os filhos têm se tornado o centro da relação? Como se esse casal não soubesse mais ficar bem longe dos filhos. Os filhos são colocados acima do casal, ocupando um lugar que não é o deles. E aos poucos, de uma maneira silenciosa, o casal vai se desconectando, passando a viver apenas a função materna e paterna. Ser pai e ser mãe é muito mais fácil do que ser casal. Os filhos roubam a nossa energia com as demandas do dia a dia e repõem com aquele sorriso e aquele abraço. Eu me lembro de quando meus filhos pequenos, encontrar com meu marido ali na cozinha, preparando o café da manhã e dar um abraço nele e falar: nossa, que saudade que eu estou de você, do meu marido. Que dia que nós vamos nos ver? A gente fazia tudo juntos. Almoço, levar, buscar para a escola, ensinar tarefa, colocar para dormir. A gente se encontrava como pais. E de vez em quando, a gente precisava criar uma brecha ali na agenda para o nosso momento de casal, para o tempo do namoro, para nos ver como homem e mulher. Porque se a gente não ficar muito atento, a gente começa a viver exclusivamente como pais. A mulher deixa de ser vista como a parceira e passa a ser vista só como mãe. O homem, muitas vezes, se distancia emocionalmente porque ele não sente que tem espaço para ele ali naquela relação da mãe com os filhos. E a relação de casal vai virando uma sociedade para falar dos filhos, da vida doméstica, sem intimidade, sem espaço para ter trocas, sem investimento na sexualidade. Quando foi a última vez que vocês dois se deram aquele beijo de língua em pé? Que vocês se abraçaram, que vocês se olharam nos olhos e se deram conta que além daquela demanda ali da família, vocês se escolheram como homem e mulher. Você se lembra? Eu sou Renata Nunes, sou psicóloga na abordagem sistêmica e há mais de 27 anos eu trabalho acompanhando casais e adultos individualmente. E eu sempre trabalho com o casal para que ele lembre de qual que é o lugar dele dentro da família. O casal necessariamente precisa vir antes dos filhos. Se você ainda não me segue, aproveite agora para se inscrever no meu canal, me acompanhar nas minhas outras redes sociais. Eu estou sempre trazendo conteúdos sobre as nossas relações familiares, sobre a autoestima da mulher. Vai ser um prazer ter você aqui comigo. O que a gente precisa estar atento? No tempo do casal. Frequentemente, eu pergunto para os casais em terapia quando foi a última vez que eles viajaram só os dois. O que eles costumam fazer de casal? E é difícil eles responderem. Muitos falam, viajar sem os filhos? Nossa, nem pensar. A gente vai ter muito tempo para fazer isso lá na frente, quando os filhos crescerem. E se a gente se desconectar antes? Porque essa relação de casal é uma relação frágil, delicada, que precisa de investimentos constantes, de decisão diária de fazer dar certo. Pode ser que lá na frente a gente tenha se descolado e não consiga mais se reconectar e ser marido e mulher. E lá na frente seremos apenas nós dois, homem e mulher. Porque é isso que a gente deseja, que os nossos filhos possam ter autonomia, bater asas, ser independentes. E quando um filho sente que o pai e a mãe têm um casamento sólido, que eles são companheiros, que eles têm um ao outro para contar, pensa na paz e na tranquilidade desse filho, de saber que ele pode seguir a vida dele, que os dois estão ali, que os dois têm um ao outro para contar, que os dois se bastam. A melhor coisa que nós podemos fazer pelos nossos filhos é fortalecer a nossa relação de casal. E para isso, os nossos filhos não podem ser o centro da nossa relação. Eles não podem ficar acima de nós. Porque se eles ficam acima de nós, nós nos fragilizamos enquanto marido e mulher. Eu gosto sempre de pensar que existe uma hierarquia que vai trazer ordem para o nosso sistema. Primeiro, a minha relação com Deus. Segundo, a minha relação comigo mesma. Terceiro, a minha relação de casal. Depois, a minha relação com os filhos. E depois, a família de origem. Eu sei, é muito difícil colocar o casal antes dos filhos. Eu sou mãe. E a gente dá tudo pelos nossos filhos. Mas, se a gente não prioriza o tempo do casal, se a gente não cria essa cerquinha preservando o casal, sabe o que vai acontecer? A gente vai dificultar a saída dos nossos filhos. Porque a gente vai precisar que eles fiquem por perto. Porque se a gente está desconectado, se a gente não tem intimidade, se a gente não tem diálogo, se a gente não aprendeu a partilhar, a ser boas companhias um para o outro, para além da função de pai e mãe,
Nós não vamos dar conta de sermos os dois. E nós vamos continuar demandando que os filhos estejam sempre por perto, como se a gente estivesse cortando as asas deles. Porque se eles voarem, a gente fica aqui os dois meio que como dois desconhecidos. Tem uma demanda que é muito comum aqui no consultório. O casal vir para a terapia quando o caçula vai embora, estudar fora. Às vezes eu escuto alguém dizer aqui, Renata, eu não conheço a minha esposa. Eu não sei o que ela gosta, eu não sei o que ela sonha, eu não sei o que ela costuma fazer. Porque esses anos todos nós conversamos sobre filhos. Nós administramos a nossa vida. Nós desenvolvemos uma sociedade que funciona muito bem acerca da nossa vida doméstica. Mas agora que a gente está se tornando desnecessários como pais, a gente está perdendo a função. Se não tem assunto filho, não tem assunto vida doméstica, a gente fica em silêncio. A gente não se conhece. E há um grande risco da gente não conseguir se conectar. Então o que a gente precisa fazer? Estar atentos para, além de ser pai e mãe, ser também casal agora, enquanto ainda dá tempo. Porque se a gente vive muito em função dos filhos, essa conexão vai se perdendo. E quando os filhos crescem, o que sobra? O medo de se afastar desses filhos, de sermos só nós dois. A gente vai deixar modelos ruins de casal para os nossos filhos, porque nós somos a primeira escolinha deles acerca do que é ser casal. Já pensou nisso? Quais modelos você traz aí dentro de você de ser casal lá com os seus pais? Não deles como pai e mãe, mas deles como casal. O que você lembra? Deles dois ficando horas conversando, deles saindo só os dois, viajando só os dois. Dificilmente um adulto tem essa memória. Eu tenho essa memória. Eu cresci com os meus pais sendo casal. E isso me dá uma tranquilidade enorme hoje de saber que eles, idosos, são companheiros um do outro. E é esse o modelo que eu quero deixar para os meus filhos. Quais modelos vocês têm deixado para os seus filhos acerca do que é ser casal? Há uma solidão dentro do casamento quando a gente vive muito em função dos filhos, porque vai havendo esse rompimento silencioso. A gente funciona bem ali como família, quando tem um monte de gente, quando tem demandas da família. Mas quando somos só nós dois, há uma desconexão. E o que vocês podem fazer para se reconectarem? Eu separei aqui 5 orientações para vocês. Primeira delas, olhem um para o outro. Reforcem esse vínculo conjugal. Se vejam como homem e mulher. Olhe para o seu marido, admire, dá um cheiro, elogie, dá um abraço demorado, aquele beijo. Se vejam como homem e mulher. É completamente diferente de enxergar o pai e a mãe. Criem momentos só de vocês dois, mesmo que sejam curtos, 1 hora, 2 horas, uma caminhada no parque, um filme, cozinhar juntos, aprender alguma coisa nova, só vocês dois. Sem falar da vida doméstica, sem falar dos filhos, sem TDR, sem discutir sobre as questões financeiras. Lembrar o tempo do namoro, momentos leves, divertidos, gostosos. Coloquem isso na agenda. Tenham constância no tempo do casal. Sejam consistentes nesse tempo. Invistam energia no tempo de vocês. Não culpem os filhos, nem a si mesmos. Isso é sobre reorganizar a vida de vocês. Vocês fizeram o que vocês deram conta até aqui, mas daqui para frente vocês podem escolher funcionar de uma outra maneira. Revisitem os acordos de vocês. O que vocês esperam um do outro, além da função de pai e mãe? Quais são as suas expectativas em relação a ele, em relação a ela? O que você gostaria de viver? Fale para ele, faça pedidos. A gente pode fazer esse programa? Eu queria tanto que você me acompanhasse nisso, eu ia ficar tão feliz e eu me sentir tão amada. Verbalize, renegociem a maneira como vocês vêm funcionando. Conversem. E se vocês sentirem que está muito difícil, vocês não precisam viver isso sozinhos. Peçam ajuda. Busquem terapia. Ah, Renata, mas ele não vai de jeito nenhum, ele é resistente. Vá você. Porque se você cuida dos seus 50%, isso respinga nele. Eu tenho um curso entre nós que foi feito para o casal. A grande maioria dos meus alunos são mulheres. Eu escutei há pouco tempo de uma aluna dizendo assim, quando você fala que se eu mudar os meus 50%, isso vai respingar nele, eu não acreditava nisso, mas agora eu estou vendo. Porque eu estou mudando e o meu casamento está ficando diferente. Cuide dos seus 50%, faça diferente. Procure investir na linguagem de amor do outro. Conhece aquele livro, As 5 Linguagens do Amor? Um livro fácil, tem vários vídeos sobre ele. Leiam, identifiquem a linguagem de amor de vocês, invistam na linguagem. Levem a sério essa relação, porque ela é valiosa. E envelhecer ao lado de alguém que a gente tem intimidade, que nos conhece do avesso e ainda assim continua nos escolhendo,
é uma das coisas mais ricas que nós podemos conquistar na vida. E se vocês estão se sentindo sozinhos, isso não é o fim. Vocês precisam agora construir uma relação forte enquanto marido e mulher, assim como vocês construíram uma relação forte enquanto pais. Vocês deram conta de muita coisa até aqui. Vocês enfrentaram inúmeros desafios, adversidades e continuaram juntos, não foi por acaso. Agora, além de pais, vocês também podem aprender a ser casal. Mas um casal acima da média. Um casal que faz diferença, que é companheiro, que se escolhe todos os dias, mesmo que seja difícil. Porque é difícil estar aqui na relação, mas pode ser muito mais difícil estar fora dela. Escolha o seu difícil e decida fazer dar certo todos os dias. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas que possam se beneficiar também. Eu te espero aqui na próxima semana com mais um vídeo. Até lá!